Sabe, às vezes a história esconde seus maiores tesouros nos lugares mais inesperados. Hoje, a gente vai desenterrar a história de uma cidade bíblica que mal é mencionada. Uma cidadezinha que, à primeira vista, não parece nada demais, mas que foi o berço de verdadeiros gigantes. O nome dela? Piratom. Para a gente começar, eu quero propor um enigma. Pensa comigo. De um lado, a gente tem a balança da justiça, um homem da lei, da ordem. Do outro, a espada afiada, um guerreiro lendário, daqueles de filme, sabe? O que é que esses dois mundos tão diferentes poderiam ter em comum? A resposta é um lugar. Pois é, um pontinho no mapa do antigo Israel, uma cidade chamada Piratom, foi o lar dos dois. E é justamente essa conexão que deixa a história dela tão, mas tão fascinante. Então, bora lá conhecer os habitantes famosos dessa cidade. Vamos começar então pelo primeiro morador ilustre, Abdon, o juiz. Ele já nos dá uma bela pista de como era a vida nessa cidade. Olha, Abdon não era um juiz qualquer, não. Ele foi o 11º juiz de Israel. Um cargo de um poder, de uma autoridade imensa. O texto bíblico até chama ele de juiz menor. Mas calma, não é por ele ser menos importante. É só porque o registro sobre ele é bem curtinho. Mas a peça-chave, o que importa pra gente aqui é o seguinte. Ele viveu e foi enterrado lá, em Piratom. Agora dá uma olhada nesse número aí, 70. Sozinho assim ele não diz muita coisa, né? Mas no contexto da história do Abdon, ele revela um detalhe assim impressionante sobre o status dele. O que será que significa, hein? 70 jumentos. É isso mesmo. Um para cada um dos seus 40 filhos e 30 netos. Pensa bem, naquela época, ter um jumento já era sinal de riqueza, era um status. Agora, ter 70, cara, era o equivalente a ter uma garagem lotada de carrão de luxo para a família inteira. Isto mostra que o Abdon não era só um líder, ele era um homem podre de rico e muito, muito influente. E essa citação da Bíblia que a gente está vendo não joga esse detalhe à toa, não. É o jeito mais rápido e direto de dizer, olha, a família desse cara era podre de rica e poderosa. Isso acaba consolidando Piratom como centro de operações de um clã super influente ali na tribo de Efraim. Beleza, agora vamos virar a página completamente. A gente sai da paz e da riqueza do juiz Abdon e mergulha de cabeça no caos do campo de batalha com o segundo morador mais famoso de Piratom, Benaia. Benaia, filho de Joiada, era da mesma cidade, Piratom. Mas a fama dele veio de um jeito bem diferente. Ele era um dos valentes de Davi. Pensa nisso. A tropa de elite de um dos reis mais conhecidos da história. A reputação dele como guerreiro era, assim, coisa de lenda. E que feitos, hein? A lista de façanhas dele é coisa de filme. Primeiro, ele encarou e derrotou 2 dos guerreiros mais temidos de Moabe. Segundo, num dia de neve, ele desceu numa cova para matar um leão. Só isso, pura coragem. E o mais incrível de tudo, ele peitou um gigante egípcio que estava armado com uma lança, e o Benaia só com um cajado. Ele usou o cajado para arrancar a lança do gigante e derrotou o cara com a própria arma dele. É mole? Claro que uma bravura dessas não ia passar batida, né? Como recompensa, o rei Davi colocou ele como líder da sua guarda pessoal, os Queretitas e os Peletitas. E olha, essa não era uma guarda qualquer. Era uma força de elite formada por mercenários com a missão mais importante do reino: proteger o rei. Responsabilidade máxima. Mas o Benaia não era só músculo, não. Ele era esperto, tinha visão política. Naquele momento super delicado da sucessão do rei Davi, o Benaia foi peça-chave. Ele apoiou o Salomão e isso garantiu a estabilidade do trono. Isso prova que ele era não só um soldado leal, mas também um estrategista, um cara indispensável ali na corte real. Ok, a gente já conheceu os moradores famosos. Mas e a cidade? Que tipo de lugar era esse que conseguia produzir, na mesma geração, um juiz e um guerreiro tão diferentes? Vamos investigar um pouco mais a fundo as origens de Piratom. E aqui que a coisa fica curiosa, um verdadeiro paradoxo. Mesmo sendo lar de um juiz riquíssimo e de um guerreiro de elite, Piratom mal aparece na Bíblia. Ela não está nem na lista das cidades que foram conquistadas quando os israelitas chegaram em Canaã. Isso sugere que, muito provavelmente, era uma cidade pequena, sem muita importância estratégica ou militar na época. Sobre as origens dela, existem basicamente 2 teorias. A mais provável é que ela foi fundada pelo pessoal da tribo de Efraim, depois que eles se estabeleceram na região, sabe? Uma expansão natural da tribo.
A outra teoria diz que talvez fosse um reduto dos amalequitas que nunca foi conquistado. Mas essa é menos provável, né? Pensa bem, uma cidade inimiga bem no meio do território de Efraim, com certeza isso seria mencionado e com muito destaque. A geografia do lugar nos dá mais algumas pistas. Piratom ficava numa região montanhosa de Efraim. O solo era rochoso, ruim para a agricultura. O que isso quer dizer? Que a economia local devia depender muito mais do pastoreio. Era um ambiente duro, mas austero. E isso, com certeza, ajudou a moldar o jeito de ser das pessoas de lá. A linha do tempo de Piratom é bem curta e direta. Ela tem seu momento de brilho na Era dos Juízes, com o Abdom. Depois, brilha de novo no reinado de Davi, com o Benaia. E depois disso, silêncio total. A cidade simplesmente some dos registros bíblicos. A gente pode supor, e é a aposta mais lógica, que ela teve o mesmo destino de tantas outras cidades pequenas da região. Foi provavelmente destruída séculos depois, durante as invasões dos assírios ou dos babilônios. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar da história de uma cidade quase esquecida? Qual é o legado que um lugar como Piratom deixa pra gente? No final, a história de Piratom nos ensina uma lição muito poderosa. Pensa só, uma cidadezinha pequena, rochosa, longe dos grandes centros de poder, foi capaz de produzir duas figuras que simplesmente moldaram o destino de Israel. Um com a lei trouxe prosperidade, o outro com a espada garantiu a segurança. Fica muito claro que a verdadeira grandeza de um lugar não está no tamanho das suas muralhas, mas sim na grandeza das pessoas que vivem lá. E fica aí a reflexão pra gente. Ao nosso redor, tá cheio de lugares pequenos que parecem comuns, sem nada de especial. Mas assim como Piratom, quantos desses lugares não estão escondendo suas próprias histórias incríveis, só esperando alguém para descobrir?